que a gente vai falar aqui hoje, então, é como e por onde eu começo a treinar cães. Como é que eu adentro esse mundo do adestramento de cães? Como é que o que eu tenho que fazer para conseguir aprender a treinar cães, conseguir me tornar um adestrador de cães? Antes de qualquer coisa, eu quero obviamente agradecer vocês por estarem aqui e lembrar vocês, se vocês estão assistindo aqui na página da Dentidog Works, para curtir a página. Se você está assistindo no YouTube, eventualmente, não esquece de se inscrever no canal para você receber sempre as informações sobre o conteúdo que eu coloco. Também fique esperto, porque eu vou começar a fazer lives semanais aqui com conteúdo legal também. Então, fique atento, porque vai ser muito legal. Aproveita, se inscreve no canal, porque daí você vai poder receber já as informações, vai receber os avisos de quando essas lives vão estar acontecendo, beleza? Oi, Ana, vai ficar salvo sim, tá? Então, o que a gente vai começar a falar, então? Hoje em dia, quem gosta de cães, quem está envolvido com cães de qualquer forma, reconhece a importância da gente saber, entender alguma coisa sobre adestramento, sobre comportamento de cães. Mas, tem muita gente hoje em dia que quer realmente aprender um pouco mais, quer levar essa paixão muitas vezes, né? Tem muita gente aí que adora bichos, adoraria trabalhar com bichos, mas não sabe muito bem por onde começar, não sabe o que fazer. Tem muita gente que está realmente bastante frustrada nas coisas que está fazendo, no trabalho que está fazendo atualmente. Gostaria de seguir um sonho, mas se sente um pouco aí ainda deslocada, não sabe muito bem. E, olha, pode ter certeza que eu sei o que você está passando, porque é realmente um caminho assustador. Quando você está pensando em investir numa coisa nova, numa carreira nova, em fazer algo que você não domina, que muitas vezes você não tem conhecimento algum, você só tem uma paixão. Então, realmente é algo que pode ser amedrontante, mas é muito realizador, realmente, quando a gente pode fazer aquilo que a gente gosta. E hoje aqui eu vou dividir com vocês um pouco do que eu vejo através dos mais de 20 anos que eu estou nessa área, o que eu já passei, as coisas que eu aprendi e o que eu vejo como sendo realmente necessário para você que está começando, você que está entrando, você que de repente já trabalha, mas está querendo renovar os seus conhecimentos, já que realmente é um mundo, esse mundo do treinamento de cães, que tem meio que se revolucionado, né, na última década, especialmente, tanta coisa acontecendo, tanto conhecimento novo surgindo, e a gente vê essa necessidade de saber mais, de saber as coisas certas também, para que a gente consiga se relacionar e treinar e educar as pessoas também da melhor forma possível. Muito bem, então eu até fiz aqui uma listinha para me ajudar, porque na verdade são várias coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em o que a gente tem que fazer, né? Agora, se você que está assistindo, se você já trabalha com adestramento, se você já é um adestrador, se você quer se tornar um adestrador, se você trabalha em alguma outra área com pets, mas quer aprender mais sobre comportamento, quem sabe um dia fazer dessa paixão algo mais sério, levar isso, de repente, para um lado profissional, coloca aí, fala em que momento você está nessa sua jornada aí para conhecer mais, para se envolver mais no mundo do adestramento de cães. Eu gostaria muito de saber, tá? Coloca aí nos comentários, comenta, eu sou adestrador, ou eu ainda não sou adestrador, eu estou estudando para ser adestrador, ou eu quero começar, tá? Para eu saber um pouco mais de vocês também. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de o que eu preciso e por onde eu começo, na verdade é bem óbvio, né? Você tem que gostar de cães. Isso não tem que ter nenhuma dúvida em relação a isso.
E eu falo isso porque parece óbvio, mas não é todo mundo que trabalha com cães que realmente gosta de cães. Tem gente que trabalha com cães porque essa foi uma opção que surgiu em algum momento da vida de aprender mais sobre esses bichos, sobre esses animais, e de repente começar a treiná-los, de repente era ajudando alguém, o que quer que seja. Por ser uma profissão que não tem ainda uma regulamentação, então é muito fácil, né, as pessoas começarem nela sem ter realmente um conhecimento mais específico. Então é um meio que é inclusive bastante arriscado se você é um consumidor, né? Porque tem muita gente aí que realmente não tem o interesse seu e do seu cão como sendo o que eles estão prezando mais. Então, primeira coisa, você tem que gostar de cães. E quando eu falo gostar de cães, não é simplesmente gostar porque você gosta de abraçar cães, você gosta de apertar cães, você gosta de beijar cães, você adora ficar vendo cachorros brincar e tudo mais. Lógico, se você gosta de tudo isso, ótimo, também é legal. Mas, além disso, você tem que gostar de cães pelo que eles são. Eles são cães, eles são animais que são extremamente especiais, que têm uma conexão muito, muito profunda, muito grande com os seres humanos, com as pessoas, e criaram, né, eles fizeram de alguma forma, aí, através desse período de domesticação, que dizem que é no mínimo aí 15 mil anos, mas cada vez mais se prova, né, que existem dados mostrando que os cães estão presentes há mais tempo, que você entenda a importância desse animal, o que ele é em relação ao ser vivo, quais são as necessidades dele, que a gente tenha principalmente empatia, que a gente consiga estar ali para ajudar o cão também, e não simplesmente para você ganhar um trocado ou para você satisfazer as necessidades das pessoas sem pensar no cão. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Óbvio que a gente não é extremista, a gente tem que sempre ter um equilíbrio nas coisas. Mas eu trabalho muito como um advogado dos cães. E o que isso quer dizer? Você gostar de cães é você conseguir mostrar para as pessoas o porquê que os cães fazem as coisas do jeito que eles fazem, para que eles acabem podendo se encaixar melhor, as pessoas consigam entender melhor e fazer com que a relação das pessoas com os cães sejam melhores. Ótimo. Então, primeiro, você precisa gostar de cães. Mas, segundo, uma coisa que as pessoas não percebem até a hora que elas começam a trabalhar com cães, que é você precisa gostar de gente. Tá? Não tem como você trabalhar com adestramento sem lidar com pessoas. E tem muita gente que quer trabalhar com animais porque não gosta de estar com pessoas, não gosta de lidar com pessoas. Então, se você tem essa questão, então é melhor você pensar 2 vezes antes de investir nisso como uma profissão. Talvez você tenha que trabalhar um pouco mais esse seu lado para você conseguir entender a importância de lidar com as pessoas. Quando você trabalha com cães, quando você aprende a treinar cães, especialmente se você está trabalhando de uma forma positiva, você também aprende técnicas de ensino, técnicas de modificação comportamental, às vezes, que vão ser muito úteis para a gente lidar com as pessoas também. A gente vai aprender como reconhecer as motivações das pessoas, a gente vai aprender como recompensar as pessoas, reforçar as coisas que a gente quer, para que a gente consiga ter um relacionamento positivo, um relacionamento bom com os nossos clientes. Se você não tem um relacionamento bom com o dono do cachorro, o seu trabalho de adestrador realmente vai ficar bastante comprometido. Tá? Então, você tem que gostar de pessoas. Então, aí também passa a ser uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas algo para você pensar. Você também precisa aprender sobre gente, não somente sobre o adestramento de cães, mas aprender sobre gente também. Então, a maioria dos cursos, das fontes de informação que você tem sobre adestramento, elas realmente estão voltadas exclusivamente para a questão do treinamento de cães. E de cães exclusivamente, e do comportamento às vezes também, mas também exclusivamente de cães. Então,
a gente tem que levar em consideração que tem uma outra parte aí bastante importante. O comportamento do cão, ele nunca está sozinho, ele é sempre influenciado pelo comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas também não está sozinho, ele é sempre influenciado pelo comportamento dos cães. Então, isso não tem como separar, tá joia? Então, eu estou vendo aqui alguns dos comentários já. Legal. Muitos de vocês já são adestradores ou são apaixonados por cães, estão buscando o adestramento, isso é ótimo, é bastante gratificante. Não só as pessoas que já trabalham, mas principalmente quem aí está de alguma forma se envolvendo. Tem muito biólogo também que busca cada vez mais aprender sobre comportamento especificamente de cães, e é muito legal isso também. Bom, seguindo, então a gente já sabe que você tem que gostar de cães e você tem que gostar de pessoas, tá? Próximo passo que eu aconselho você, então, é dar uma olhada, assim, no que existe no mercado em relação à metodologia de trabalho. Por quê? Para quem ainda não sabe, para quem não está envolvido, pode achar que realmente o adestramento de cães é o adestramento de cães. Você simplesmente treina os cães e que existe um jeito da gente fazer isso. E, na verdade, não. Existem diversas formas de você trabalhar no treinamento de cães. Mais tradicionalmente, ou seja, quando eu digo tradicionalmente, porque a gente está falando de metodologias mais antigas, com histórico maior. A gente tem, então, o que a gente chamaria de uma metodologia tradicional. Essas metodologias tradicionais, elas são baseadas no ensino dos cães que era feito antigamente. E o treinamento de cães, basicamente, realmente, ele começou dessa forma formal que a gente conhece hoje, com a questão do adestramento de obediência, do cachorro sentar, do cachorro ficar e tudo mais, e vir e andar junto na guia, tudo isso, começou por uma necessidade na utilização de cães para fins militares. Então, existe um grande contingente aí de pessoas, de adestradores, que trabalham com essa metodologia. E, hoje em dia, já existem outras opções. Antigamente, essa era a única opção. Hoje em dia, já existem outras opções, principalmente por volta dos anos 80, mais ou menos, começou a surgir uma outra linha de trabalho, onde as pessoas utilizam técnicas de adestramento que estão voltadas mais para a utilização, para a busca de comportamentos dos cães, utilizando meios que são um pouco mais científicos, vamos dizer assim, o que tem um embasamento um pouco maior em relação à ciência, o que é realmente provado, e também que tem uma função, uma finalidade de prezar um pouco mais também pelo bem-estar, não só do cão, mas da relação da pessoa com o seu cão. Dentro da metodologia tradicional, é mais comum que houvesse métodos, formas de ensinar que utilizassem de força, que utilizassem mais de castigo, e hoje em dia existem outras opções onde isso não é tão usado assim, e tem outras opções onde isso é usado um pouco, e então realmente existem algumas formas diferentes. O que você tem que saber para você conseguir definir o que é que serve para você e o que é que não serve para você, porque isso também é uma questão de personalidade. Tem gente que vai trabalhar mais de um jeito ou acredita que vai se enquadrar melhor em uma forma ou em outra. Eu, pessoalmente, acredito que o mundo está cada vez mais caminhando para as metodologias de treinamento que são baseadas em fatos, que têm algum tipo de fundamentação científica, seja de pesquisas, o que quer que seja, que vão mostrar e que atualmente mostram que trabalhando de uma forma organizada, de uma forma planejada e através da utilização primariamente de reforços que gerem emoções positivas nos cães e evitando o máximo possível as emoções negativas, ou seja, trabalhando com reforços positivos, trabalhando com coisas que vão fazer com que o cão fique contente ao aprender, que isso vai ser melhor no geral para o bem-estar do cão, que gera também uma confiabilidade
tão grande quanto outras metodologias na questão da qualidade do adestramento, né, nas respostas do cão, e que vai também diretamente beneficiar o relacionamento das pessoas. Então, algumas coisas, se você vai procurar, bom, que metodologia que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar? Algumas coisas que você tem que ficar atento, então. Primeiro, quando você for procurar uma metodologia, você for estudar um pouquinho mais a fundo para tentar saber se é isso que você quer, tenta entender que tipo de equipamento que é utilizado nesse treinamento, nessa metodologia, e por que é utilizado. Tá? Então, isso é bastante importante. E hoje em dia existe muita gente, porque o treinamento com essa bandeira de positivo está cada vez mais popular, muita gente utiliza essa bandeira, mas que realmente não trabalha dessa forma. Simplesmente utiliza essa bandeira porque hoje em dia dá um petisco para o cachorro, mas, por outro lado, está causando dor e usando de outros artifícios que são bastante punitivos, mas utiliza essa bandeira porque como uma forma de fazer um marketing, de chamar mais a atenção das pessoas. Então, veja lá, que tipo de equipamento você utiliza nessa metodologia? Por que você utiliza? Será que esse equipamento ele causa algum dano? Ele pode vir a causar algum dano para o cão? Dá uma pesquisada, porque isso realmente faz bastante diferença. Isso indica o quê? Que a pessoa, primeiro, tem um conhecimento do que ela está fazendo em relação ao que ela está usando, os equipamentos que ela está usando, mas também indica que ela tem uma questão ética um pouco mais clara em relação a saber se os fins eles justificam os meios. Né? Então, se vale a pena eu usar algum tipo de ferramenta que pode causar um dano físico ou emocional para o cão, simplesmente porque eu quero fazer com que ele faça alguma coisa. E hoje a gente já sabe, existem outras formas de a gente conseguir que os cães façam os comportamentos que a gente precisa que eles façam, onde não é necessário a gente utilizar de dor ou de medo para isso. Então, essa questão ética seria o segundo ponto, né? Você vai perguntar ou procurar sobre uma metodologia, essa questão ética, né? Você, realmente, o que você faz nesse treinamento seria algo que você poderia fazer com uma pessoa, por exemplo, quando você está ensinando uma pessoa, ensinando uma criança, ou se você fizer isso, você vai preso. Então, pensa um pouquinho nessa comparação. Não estou falando que cães e crianças são iguais, de forma alguma, mas ambos são seres vivos reconhecidos como tendo emoções, como fazendo parte do convívio de uma família e tendo necessidades muito importantes, básicas, que devem ser supridas, que são muito similares em muitos aspectos. Tá? Então, vamos pensar nisso. E outra coisa que também é sempre uma luz assim, muito clara, vermelha na minha frente, é se você reconhecer que tem uma metodologia de trabalho onde o treinador prefere ou escolhe que o tutor não esteja presente durante as aulas. Então, isso é realmente algo que não é legal. Você tem que se sentir confortável quando você está trabalhando com cão. E a pessoa que contrata você também tem que se sentir confortável com aquilo. Então, se existe qualquer receio de que o seu cliente, a pessoa para quem você está trabalhando, não vai se sentir bem com o que você está fazendo, então provavelmente você tem que pensar duas vezes e talvez mudar aquilo que você está fazendo. O que eu faço? Né? Dentro do meu trabalho, alguns de vocês já sabem, eu criei uma metodologia de trabalho que eu chamo de metodologia funcional, que é uma metodologia que é baseada, na verdade ela é uma metodologia que tem uma fundamentação na ideia de base mesmo, de criar uma fundamentação para os cães, para que eles possam, a partir daí, aprender de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples, independente do que quer que a gente vá ensinar para os cães. Isso serve tanto para a ideia de você fazer um treinamento para filhote, um treinamento normal para um cão adulto, ou até mesmo quando você vai lidar com problemas de comportamento.
você ter uma série de fundamentos vai fazer com que a construção dos comportamentos depois seja mais fácil, seja mais segura também. Então, dentro do adestramento da metodologia funcional, é isso que a gente vai prezar. Sempre, entretanto, pensando em 3 questões bastante importantes, que daí também você tem que lembrar quando você vai pensar em metodologia. Primeiro, a ética, que eu já comentei com vocês. A gente tem a eficiência, que é, obviamente, se funciona ou se não funciona, e a eficácia, é o quão rápido aquilo funciona. A gente sempre vai tentar manter o equilíbrio entre essas 3 coisas. Não importa se uma coisa funciona muito rápida, se ela não é eficiente, ou seja, ela funciona na hora e não vai funcionar depois. Ou se ela não é ética, ou seja, é algo que eu estou fazendo que vai contra o bem-estar das pessoas, põe em risco o bem-estar das pessoas e dos cães. Então, isso tem que ser levado em consideração. Também não adianta ser uma coisa que é eficiente, que funciona, mas não é eficaz, que demora muito tempo para acontecer. Então, também não faz sentido. Tá? Então, ela pode até ser ética, mas não funcionar também. Então, não adianta. A gente tem que achar um equilíbrio entre essas 3 coisas para a gente encontrar algo que realmente faça sentido. Para mim, e dentro da metodologia que eu trabalho, dentro da metodologia que eu criei, esses 3 pontos são a tríade, são a pirâmide no qual todo o trabalho vai sempre se basear. A gente vai trabalhar sempre dentro desse contexto e tentando trazer o melhor bem-estar, o maior bem-estar, tentando trazer as melhores experiências, trabalhando com as recompensas e os reforços que a gente considera importantes e que o cão também considera importantes, e é isso que eu prezo dentro de uma metodologia de treinamento de cães. Então, se você quiser saber mais sobre adestramento funcional, inclusive é possível que algumas pessoas que estão aqui assistindo já também sejam alunos. Se você é aluno do adestramento funcional, pode colocar aí aluno DDW ou hashtag adestramento funcional aí nos comentários, porque é legal ver que tem gente da família aí assistindo também. É muito comum as pessoas me perguntarem, então, né? Bom, a gente já passou por alguns pontos, né? Primeiro, a questão de se isso realmente é para você, se você gosta de cães, se você gosta de pessoas, que é bastante importante, que tipo de treinamento que você se sente confortável, se você entende a metodologia na qual você está trabalhando. Expliquei um pouco sobre a metodologia que eu criei, que eu trabalho, e a base dela, a ideia de fundamentação, de comportamentos de fundamentação. Eu vou falar um pouco mais para frente que comportamentos de fundamentos são esses que a gente pode estar trabalhando, que são importantes para os cães. Mas as pessoas sempre me perguntam, tá, e aí, o que eu faço depois? Bom, primeiro, você tem que estudar, não tem jeito, né? Você não vai simplesmente tentar reinventar o adestramento de cães, pegando um cachorro lá e tentando criar formas de ensinar ele as coisas. Então, você tem que estudar. Entende? Existem diversas formas da gente estudar, e tem gente que aprende, na verdade é uma coisa meio que geral, né? As pessoas, elas aprendem de diversas formas, e a gente então tem que tentar buscar informação de diversas formas. Uma coisa, por exemplo, que eu adoro são livros. Eu tenho um monte de livros. Por exemplo, esse computador agora está embaixo de um livro de cachorro. Lá na estante tem não sei mais quantos 500 mil livros. Aqui tem mais livro. Aqui tem mais livro. Tem livro de cachorro e de treinamento para todo lado. E essa é uma coisa que eu faço bastante, é ler sobre adestramento. Hoje em dia é muito mais fácil, a gente tem mais acesso a livros. Se você fala inglês, muito mais fácil ainda. Se você não fala inglês, fica um pouco mais difícil. E é por isso que daí talvez você tenha que buscar outras opções. Uma outra coisa que eu faço bastante também é ouvir entrevistas, assistir vídeos de treinamento. Eu conheço muito assim, de treinamento mesmo, eu vejo muito no YouTube, vejo muita coisa. Só que o que acontece? Dentro do YouTube, por exemplo, como sendo um canal tão grande, tão poderoso, existe muita coisa que eu vejo que claramente não é legal. São muitas informações ali que realmente podem
causar mais mal do que bem. Então a gente tem que ter um pouco de noção aí, ser seletiva em relação a aquilo que a gente está assistindo ou que a gente está ingerindo, né? Então, levando em consideração o que eu falei sobre a metodologia de treinamento, o que você considera que pode ser fazer parte da sua mala, da sua bagagem, quando você vê alguma coisa, você tem que levar isso em consideração. Agora, uma coisa que também as pessoas não vão escapar é da necessidade de elas fazerem algum tipo de curso. E existem diversos cursos hoje em dia no mercado, na verdade sempre existiu cursos presenciais, hoje em dia os cursos online estão cada vez mais presentes, né? Porque é uma tecnologia que a gente tem, que obviamente a gente tem que aproveitar, né? Então, não tem como a gente fugir da ideia de que a internet e as coisas acontecendo online, elas não vão fazer parte do nosso dia a dia e do nosso aprendizado. Hoje em dia existem diversos cursos de faculdades que são à distância, né, que eles falam de educação à distância. Quando a gente pensa em curso, o que eu preciso ter dentro de um curso? O que eu tenho que aprender dentro de um curso? Quando a gente fala de adestramento, tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, se eu estou falando de uma espécie que não é a minha, imagina, se eu vou trabalhar com gente, por exemplo, eu tenho que lidar com o comportamento das pessoas, eu vou fazer um curso de psicologia. Né? Isso é assim, meio básico, a gente já imagina que isso. Por quê? Porque eu tenho que entender como as pessoas pensam, quais são as motivações das pessoas, o que é normal para uma pessoa fazer, o que é normal para uma pessoa fazer, o que é normal para uma pessoa fazer quando ela é criança, o que é normal se é uma mulher, o que é normal se é uma pessoa de idade, o que é normal se é um homem nos seus 30, o que é normal, para eu também saber o que não é normal. Eu tenho que conhecer sobre as culturas diferentes, como que a pessoa enxerga o mundo baseado em onde ela nasceu, o que foi ensinado para ela. Quando a gente pensa em cachorro, é muito similar também. Eu tenho que aprender sobre cachorro. Eu tenho que aprender sobre como os cães se comportam, entender o que é normal para um cachorro, como que um cachorro se comporta quando ele é jovem, o que é esperado de um cachorro quando ele é mais idoso. E outra coisa, como os cães se comportam de maneira diferente, baseado nas suas próprias culturas. Quando a gente fala de cultura, eu estou me referindo às suas raças diferentes. O comportamento dos cães, as expectativas que a gente tem de cães de raças diferentes, são bastante diferentes também. Isso porque os cães foram criados por centenas, se não milhares de anos, para finalidades específicas. Então, é muito mais comum, por exemplo, você ter problemas de comportamento, por exemplo, de destrutividade, num cão que é um cão que foi criado para fazer atividade física, para ter uma ocupação, para ser muito ativo, e esse cão morar dentro de um apartamento. Agora, um cão que mora dentro de um apartamento e sempre foi criado, há centenas de anos, foi criado para viver dentro de casa, é um cão de companhia, tem uma chance menor de mostrar problemas de destruição. Se ele mostra problemas de destruição, daí eu posso observar e notar isso como sendo possivelmente que o problema que causa isso aí vai além que simplesmente a sua cultura, a sua genética, o que ele naturalmente faria. Se um cão muito ativo destrói, eu sei, bom, tem uma chance muito grande de ele estar destruindo porque ele precisa de mais atividade, ele precisa de mais estímulos e tudo mais. Se um cão, que é um cão de companhia, está destruindo, de repente ele pode estar sofrendo de algum problema de separação, porque ele foi criado para ficar com as pessoas bastante tempo, ficar junto das pessoas, e de repente agora ele está passando muito tempo sozinho. O que quer que seja, a gente tem que entender sobre as raças, entender sobre as idades, entender sobre cães no geral, para a gente conseguir lidar com eles. Então, o curso, ele tem que ter conhecimento sobre isso, sobre comportamento, sobre raças, sobre desenvolvimento, porque a gente, quando lida com os cães, a gente precisa desse conhecimento para a gente conseguir entendê-los. Uma vez eu tendo, então, isso, eu também preciso ter, obviamente, e normalmente as pessoas elas vão direto nisso, né, quando elas pensam em cursos,
Eu vou aprender a treinar o cachorro, né? É como se uma professora fosse, eu vou aprender a ensinar as crianças a ler, mas eu não entendo nada de criança. Putz, é óbvio que você vai ter dificuldades, né? Então, não sei como é que funcionam os cursos de pedagogia e tudo mais. Eu estudei para ser professor e esse é um dos maiores problemas, realmente, da faculdade, por exemplo. A gente aprende as coisas que a gente tem que ensinar, mas não como ensinar de forma a fazer com que aqueles alunos especificamente consigam entender da forma apropriada. Então, o que normalmente vem em primeiro lugar nos cursos, eu considero como sendo o que deveria haver, se não junto ou em segundo lugar. O que a gente tem que aprender sobre comportamento, sobre emoções, sobre raças de cães. Quando eu penso em adestramento, ensinar comportamentos, óbvio que isso tem uma importância muito grande. É isso que a gente vai fazer. A parte do comportamento é o que a gente precisa ter antes para poder também adestrar de uma forma otimizada, de uma forma que vai ser... Bom, eu estava comentando, alguns de vocês vão estar entrando agora, mas vamos lá, vai ficar gravado aí, depois o pessoal consegue ver o que acabar sendo perdido aí. Então, Guilherme, nós voltamos, né? Desculpa aí, a gente teve, não sei porque caiu de novo a transmissão. Mas, de qualquer forma, estamos aí de volta. Como eu estava mencionando, eu tinha falado sobre a ideia, então, de ter que aprender sobre treinamento também. Falei sobre a importância da gente aprender sobre comportamento, né, sobre raças, sobre emoções, mas também daí a gente precisa aprender sobre, eventualmente, como treinar os cães. Tá? A ideia de treinamento, ela é relativamente simples, uma vez que você a entende. O que eu vejo que, na verdade, é a maior dificuldade das pessoas quando elas pensam em treinar cães, é conseguir separar o treinamento das suas próprias emoções. Isso é o que eu acredito ser o mais difícil. Porque nós temos já a nossa própria maneira de ver o mundo. E é muito difícil a gente não projetar essa maneira de ver o mundo nos cães. E daí acabar tendo dificuldade, realmente, porque, obviamente, os cães têm uma percepção do mundo completamente diferente. Se você parar para pensar, imagina, pensa nisso, se coloca nessa situação. O simples fato de você estar de 4, tá? Imagina todas as coisas que você faz no dia a dia. Mas imagina que o fato de você estar, qualquer que seja a sua altura, não importa quão alto ou quão baixo você seja, você passar a ver o mundo todo pela perspectiva de um cão. Ou seja, lá de baixo. Uma mudança é uma coisa física, relativamente simples, mas que muda totalmente a perspectiva. Certo? Quando você vê um carro passando, você vê um carro passando. Quando um cão vê um carro passando, ele vê de uma forma completamente diferente. Muitas das coisas que os cães têm que lidar no dia a dia, coisas que para a gente são normais, para os cães tem o simples fato deles estarem em um lugar diferente no espaço faz com que as coisas sejam muito mais desafiadoras para eles. Agora, se você pegar isso e colocar todos os outros elementos também, os outros sentidos dos cães que são muito mais aguçados que os nossos, por exemplo, a audição de um cão, você pensa, as pessoas elas se estressam, por exemplo, de morar num lugar no centro da cidade, onde tem barulho de trânsito o tempo inteiro, onde tem a poluição e tudo mais. Imagina para um cão que tem uma audição extremamente aguçada, ou seja, ele ouve muito mais do que você. É capaz, para alguns cães, aquilo nunca parar. Seu tempo inteiro, realmente, um som alto, ou muitos sons altos, ali buzinando na sua cabeça. E a questão olfativa também, né? Imagina, o que a gente sente é uma fração daquilo que os cães sentem. Quando a gente pensa, produtos de limpeza em casa, perfume das pessoas, até o próprio perfume que os cães colocam na pet shop mesmo, tudo isso são fatores, são estressores que a gente não consegue nem notar,
né? Então, naturalmente, o que a gente tem que fazer, obviamente, é conhecer mais sobre cães, para a gente conseguir perceber o quanto essas coisas, elas podem ser importantes, elas podem estar influenciando o comportamento. Uma vez que você consegue, então, se separar e começar a enxergar que os cães veem as coisas de forma diferente, inclusive o que você faz de forma diferente do que você imagina estar fazendo. Então, nesse momento, eu acho que as pessoas dão um pulo bastante grande no adestramento, em conseguir ser um pouco mais, eu não diria, não sei se práticas, mas elas conseguem, com certeza, avançar no que elas estão tentando alcançar com seus cães. É uma questão de, óbvio, de respeito, mas é uma questão, acho que para a maioria, simplesmente de se tocar. Putz, realmente, o cachorro ele está num outro mundo, ele está vendo as coisas de uma outra forma. Vamos ver se eu consigo perceber as coisas um pouco mais do jeito dele, para ver se eu consigo adaptar o que eu estou fazendo, adaptar o meu treinamento, de forma a fazer com que eu alcance as coisas de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente. Quando eu penso no aprendizado, eu já falei, né? Isso é uma coisa que eu acredito que faz com que muita gente demore para entender e não consiga trabalhar o adestramento em si. Mas são duas coisas que eu vejo que fazem parte básica do aprendizado, que é o que a gente fala das maneiras de condicionamento, né? Que seriam o clássico e o operante. Existe uma distância também das pessoas conseguirem aprender o que elas têm que aprender em relação à teoria, e não tem como você só aprender tudo na prática e não entender o porquê que você está fazendo as coisas, porque no momento em que as coisas mudam um pouquinho de figura, você não vai saber o que você tem que fazer. Se você só sabe fazer de um jeito, porque você aprendeu daquele jeito, no momento em que as coisas mudam um pouquinho, você vai ficar meio que, opa, peraí, eu não sabia por que eu estava fazendo assim, então eu não sei por que eu tenho que fazer de outra forma. Entender, por exemplo, a ideia do condicionamento clássico, que é, basicamente acontece o tempo inteiro, que é quando as associações que nós também fazemos entre ambientes, entre sons, entre eventos, quaisquer que sejam, e como isso afeta o comportamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, o fato de um cão, por exemplo, fazer associações óbvias, né, de, por exemplo, odor com lugar. Isso nós também fazemos, né? Ou fazer uma associação, por exemplo, de uma coleira com o fato de estar limitado, preso. Ou uma associação de a presença de uma criança com ameaça e medo. Essas associações, elas estão acontecendo o tempo inteiro. E as pessoas até sabem disso, teoricamente, né? Quando a gente fala de Pavlov, e fazer uma associação de um estímulo neutro com um estímulo que tinha valor já para o cão, como isso funciona. Mas as pessoas não conseguem perceber como isso está agindo o tempo inteiro, o dia todo. Não só com ela, mas também com os cães. Quando você começa a perceber isso, você também vai ampliar um pouco mais as suas possibilidades dentro do adestramento. Então isso é bastante importante, interessante, como eu vejo que é um passo também aí que muita gente acaba nunca dando, na verdade. Para falar a verdade, tem gente que trabalha com adestramento há anos, muitos anos, às vezes décadas, e não consegue perceber certas coisas. Tá? Então, como tudo o tempo todo está sendo associado, seja positivo ou negativamente, essas associações estão acontecendo, você quer queira ou não. E quando a gente fala do condicionamento operante, que é a ideia do comportamento ser ditado pelas suas consequências, né? E dessa forma, através das consequências, você conseguir controlar os comportamentos. Que é o que se faz quando a gente está ensinando
determinados comportamentos, quando a gente está recompensando, punindo comportamentos, dependendo de como a pessoa trabalha. Né? O cão, ele vai responder, ele vai buscar comportamentos ou evitar comportamentos baseados naquilo. E tudo bem, as pessoas até entendem a ideia de condicionamento operante, porque elas aprendem, né, como funciona, tal, para eu ensinar alguma coisa, isso funciona desse jeito e tal. Isso eu acho que a maioria das pessoas consegue pegar relativamente fácil. O que eu acho que fica faltando é também a pessoa perceber o quanto isso independe de você para estar acontecendo, o quanto isso acontece também naturalmente. O cão, os comportamentos do cão, eles são ditados pelas consequências. Então, quando você vê um cão agindo de uma determinada maneira, aquilo que ele está fazendo tem uma função e tem uma causa e tem uma consequência. Mas as pessoas, elas não conseguem identificar aquilo como sendo aprendizado também. Elas acham que simplesmente, é o cachorro que quer fazer isso, é o cachorro que ele é fujão, ou o cachorro que ele é dominante, ou o cachorro que é mal criado, ou o cachorro que não gosta da pessoa, e tudo mais. Então, é engraçado, isso eu ouço todo dia, né? As pessoas, esse cachorro não gosta de mim, porque ele pegou um passarinho no quintal e ele trouxe depois na minha cama. Não, são comportamentos relativamente naturais, né, dos cães. Esse cachorro pula nas pessoas, entendeu? Não importa, quando eu falo para ele que ele não pode pular, ele continua pulando. Então, as pessoas têm a dificuldade de observar o que está acontecendo e identificar como sendo exatamente o treinamento que elas estão fazendo, só que não está sendo feito por elas, está sendo feito pelo meio, pelas outras pessoas que estão convivendo, às vezes até pelo próprio treinador, que sem perceber acaba recompensando ou punindo comportamentos que não deseja, ou que gostaria que acontecesse. Então, tudo que o cachorro faz tem um porquê, então a gente entender isso, entender como o meio está treinando o cão, como as decisões dele sempre são baseadas no que está acontecendo em volta, é também algo que ajuda bastante você a entender como você deve proceder no treinamento, entendeu? Então, como o meio influencia o cão, é algo que tem que estar claro quando você faz um curso, quando você vai buscar instrução. Então, esses são os elementos que são bastante importantes. A ideia de comportamento, a ideia de aprender sobre raças, a ideia de aprender sobre emoções e como tudo isso influencia o que o cão é, como ele se comporta, quais as expectativas que você pode ter dele, e também a parte dentro do adestramento, a ideia de você entender o que são as diferentes formas de condicionamento e como elas são aplicadas e como elas estão agindo, independente de ser só quando você está aplicando, mas também quando o meio está aplicando. O cachorro é um ser vivo e o meio, na maioria das vezes, está constantemente mudando e ele vai aprendendo e se adaptando. É por isso que ele está aqui hoje, por conta dessa habilidade, essa capacidade de se adaptar, de aprender e se adaptar ao meio, fazer com que ele se sinta o melhor possível dentro das condições das quais ele é colocado. Por último, é importante que a pessoa aprenda dentro de um curso sobre linguagem canina. Então, eu acho que isso também entra um pouco na parte de comportamento, mas, da mesma forma, você acaba aprendendo muito sobre linguagem e tal. Legal, estou vendo aquela foto, ou estou vendo aquele vídeo e tal. Mas na hora que isso acontece com você, na sua frente, é muito difícil de você ver, é algo que você tem que praticar muito para você conseguir identificar na hora, porque não só porque as coisas acontecem muito rápido, né, no mundo dos cães, na comunicação dos cães, mas porque normalmente a gente entra naquela outra questão da ideia da gente estar tendo uma perspectiva humana das coisas. Então, um conselho que eu dou para você é sempre que você tiver a oportunidade, vai assistir cachorro, vai simplesmente sentar na praça, sentar no parque e assistir as pessoas com seus cães. Não leva o seu cão, tá? Vai lá, outro dia você leva o seu cão. Pega esse momento para você sentar e observar o comportamento dos cães. E tentar entender o porquê que os cães fazem as coisas do jeito que eles fazem. Também é legal para você observar o comportamento das pessoas, porque daí você também tem que trabalhar com pessoas. Então isso é um exercício que realmente
É gratuito, você pode fazer, os professores estão ali disponíveis, sendo eles mesmos, e realmente, se você estiver aberto, você vai, e sem julgamento, né, porque a gente tem aquela ideia, putz, essa pessoa está fazendo isso errado, ele não deveria estar fazendo. Não, é simplesmente ficar quieto e assistir. Tá? Isso vai te trazer muito mais conhecimento do que muitos livros aí podem estar te prometendo trazer. Você vê cães num parque, é muito legal. Você ter a oportunidade de ver, por exemplo, cães dentro de uma creche, também é muito interessante, tá? Porque, e daí você vai também conseguir entender a diferença, né, do comportamento, de como os cães se comportam numa situação e como eles se comportam em outra situação, na situação, vamos supor, em grupos, né? E daí você vai começar a entender como que o meio também pode estar influenciando esses cães, né, e a forma com que eles se comportam. Como que o cão se comporta quando ele está passeando sozinho com a pessoa. Né? Tudo isso é conhecimento que os cães estão dando aí pra gente o tempo inteiro, que você só tem que saber que você pode buscar, que você pode conseguir. Então, aproveita isso. Se você tem a oportunidade, vai assistir cachorro, é uma das melhores coisas que você pode fazer. A gente sempre tem que ter uma combinação de conhecimentos teóricos e práticos. Não adianta a gente só saber a teoria. Isso eu vejo como sendo um problema também. Porque a informação teórica hoje acaba sendo tão vasta e para a maioria das pessoas de fácil alcance, muita gente realmente se torna expert na parte teórica de comportamento, ou às vezes até de treinamento de cães. Ela sabe te explicar tudo. Mas existe uma diferença bastante grande entre você saber falar e explicar e você conseguir realmente fazer aquilo que você está dizendo. Então, por quê? Porque no livro, quando o livro te mostra, ou no vídeo, o vídeo te mostra, você pega a mão e faz essa posição e você move ela para esse lado e o cachorro vai responder dessa forma, por mais que hajam variações, né, e isso é uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu estou ensinando, mostrar que as coisas não vão ser sempre do mesmo jeito, os cães não vão responder sempre do mesmo jeito. Sempre vai haver variações entre cães, tá? Quando você está ensinando um cão grande, ou você está ensinando um cão pequeno, ou um cão médio, cada um desses cães vê o que você está fazendo de uma forma diferente. Então não pode ser a mesma coisa, ou você não pode ter a mesma expectativa. E daí quando esse cão muda também em relação a que tipo de temperamento que esse cão é, se ele é um cão mais tímido, se ele é um cão mais jovem, se ele é um cão mais agitado, se ele é um cão mais amigável, tudo isso muda também. Então, dentro da teoria, a gente com certeza tem que entrar, tem que estudar, mas sem a prática a gente realmente não vai conseguir chegar muito longe e a gente precisa da prática para conseguir ajudar as pessoas, porque quem convive com as pessoas é que realmente vai estar no dia a dia treinando o seu cão. O treinamento, e lembrando isso, né, essa ideia de treino no dia a dia, existem formas diferentes das pessoas trabalharem, né, quando você pensa em ser um adestrador. E cada vez mais o público, as pessoas, elas estão se tornando mais exigentes em relação a como elas querem receber o serviço, né, delas, o seu serviço como treinador. Mas uma coisa que tem ficado cada vez mais óbvia é que as pessoas, elas, e talvez pelo próprio fato delas terem mais acesso à informação, elas querem saber o que você está fazendo como treinador. Então é importante que você saiba, daí volta aquela questão de saber falar com as pessoas e tudo mais, saber entender as pessoas, mas que você saiba explicar, que você saiba demonstrar. E se você não sabe fazer isso, se você só sabe a teoria, você não vai saber demonstrar. Então é muito importante isso. Eu conheço gente realmente que trabalha com cães, que é treinador e na verdade tem medo de cachorro e não consegue realmente interagir com cães de uma forma que seja eficiente, porque está sempre com receio. O que realmente é estranho, né? Não faz sentido, mas sim, existe. E a falta de prática também vai gerar uma coisa chamada congelamento.
que é o quê? Que é na hora que você é apresentado com um desafio, com algo que você tenha que fazer, você não sabe por onde começar, tá? E eu vou, inclusive, comentar com vocês aí em relação a como começar, né, em relação, por exemplo, se eu vou fazer uma aula, às vezes as pessoas perguntam, pô, Dante, plano para eu treinar o cachorro, tal, como é que eu faço? Isso é algo que ninguém vai te falar, tá? Nenhum outro treinador, dificilmente alguém vai te falar isso. Mas é o que faz realmente sentido. Se você vai treinar um cão, vai trabalhar com uma família, primeiro você tem que conhecer essa família, você tem que conhecer o contexto, né, onde essa família está, esse cão está, como que ele vive, a idade, todos os dados básicos necessários. Mas sempre que for possível, se for treinar qualquer animal, sempre que for possível, às vezes eu sei que não é possível, mas sempre que for possível, eu gosto de observar o animal. Então, esse primeiro contato, esses primeiros contatos, eu deixo que o animal me fale, mais do que eu ficar tentando falar para ele tudo que eu quero, o jeito que eu quero. E é um exercício simplesmente de observação, de você conversar com as pessoas e enquanto você faz isso, você observar o cão. Muita gente vai chegar numa aula, num cliente, vai lá pegar, já está com a petisqueira cheia de salsicha, não sei o que, petisca, e já vai lá mostrando pro cachorro e tentando fazer ele sentar, e tentando mostrar como se tivesse um desespero para tentar mostrar para as pessoas que você está fazendo alguma coisa. Gente, hoje em dia qualquer um pode ir num canal do YouTube qualquer e ensinar o cachorro a sentar. Ou ensinar o cachorro a seguir um petisco e deitar. Qualquer um pode fazer isso. Então, como treinador, a gente tem que pensar em realmente o que é que diferencia a gente. O que faz com que nós possamos, então, prestar um serviço que seja diferenciado e faz essa pessoa realmente precisar de nós. Então, eu aconselho que no mínimo 5, 10 minutos você observe o cão. Simplesmente, pode ser durante um momento de entrevista, fica conversando com a pessoa e olhando o que está acontecendo, ou simplesmente para e observa o cão, vê como ele interage com o meio, vê como ele interage com você, vê como é que ele interage quando ele está com uma guia, vê como é que ele responde às diversas mudanças de ambiente. Isso tudo vai te dar informações em relação àquele animal que são importantes para o seu treinamento. Esse é um cão que ele se excita muito fácil, esse é um cão que quando tem alguma mudança no ambiente, ele tem dificuldade de perceber e se adaptar. São detalhes que vão, então, ajudar você a direcionar os seus treinos depois. Então, é uma coisa que eu aconselho aí. Quando você conhece melhor o cão, quando você consegue reconhecer o que são as necessidades do cão, você também pode, então, começar a encaixar, ou tentar encaixar, as necessidades das pessoas. Tá? Ou seja, não adianta só a gente prezar pelo bem-estar do cachorro e tudo mais, isso é óbvio, muito importante, mas não vai levar a lugar nenhum se as necessidades das pessoas também não estiverem sendo supridas. Né? Então, entender o que as pessoas precisam, como elas vivem e tudo mais, isso é bastante importante. Por isso que eu acho que quem tem a oportunidade de conviver com cachorro, porque tem muita gente que trabalha com cachorro que não tem cachorro. Isso é algo que eu acho que dificulta o seu trabalho. Tem muita gente, por exemplo, que tem cachorro, mas o cachorro não entra dentro de casa. E daí fica difícil você conseguir entender o que é uma pessoa ter um cachorro dentro de casa. É um mundo muito diferente para você. Então, se não é o seu caso, se você não tem, então tentar aprender o máximo possível e se colocar na posição das pessoas para conseguir entender realmente as necessidades delas, né? Você ter um pouco mais de empatia para conseguir, então, ajudar as pessoas de uma forma mais eficiente. Tá? Tem outras perguntas aqui
que o pessoal me mandou durante a semana, eu vou estar tentando aqui compartilhar com vocês um pouco essas respostas, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Bom, em relação à questão dos clientes, né? Como eu estava mencionando agora, tem gente que pergunta, pô, mas como é que eu faço para conquistar um cliente? Bom, fora tudo isso que eu já mencionei, né? A ideia de você ter o conhecimento, e não só o conhecimento sobre cães, sobre comportamento, sobre treinamento, mas também um pouco mais sobre pessoas, é importante que você se mostre profissional naquilo que você faz. E ser um profissional não é simplesmente ter um cartão bonitinho. Ser um profissional tem a ver com a sua postura, tem a ver com... hoje, se você vê, tem acho que chama um código de ética da Federação Brasileira de Adestradores, ou de Adestramento de Animais, que fala um pouco sobre isso, né? Que é a postura da pessoa realmente como profissional. Você dá suporte para os seus clientes, você ouvir o que eles precisam, ouvir quais são as necessidades deles, e juntamente com eles, desenvolver, porque, óbvio, é com eles, porque você precisa da opinião deles, você precisa da posição deles, para você entender como que você pode ou não trabalhar e para onde você vai direcionar os treinos. Então, junto com eles, conseguir desenvolver planos de trabalho que sejam satisfatórios e possíveis. Não adianta nada desenvolver uma coisa que eu sei que é o melhor plano de treinamento que existe, mas não é possível para as pessoas fazerem. Eu posso inventar um plano que, nossa, o cachorro tem que treinar isso, tem que fazer isso, a gente tem que mudar isso, só que as pessoas não têm, as pessoas nem passam quase momento algum em casa. Então, óbvio, se não tem ninguém para treinar, esse plano não vai funcionar. Eu tenho que adaptar a realidade das pessoas. É sempre possível, vai ter momentos que você vai falar, bom, não tem como a gente treinar o seu cachorro se ninguém está preparado para treinar o cachorro. Né? E daí isso leva a um outro ponto, que é a questão de que quem é que realmente treina o cão quando a gente está falando em adestramento? É o treinador ou são as pessoas? Quem é que educa um filho? São os pais ou são os professores? Não é exatamente da mesma forma, né, mas é muito similar. O adestrador, ele vai ajudar as pessoas a entenderem como se relacionar de uma forma melhor com os cães, delas vai ajudar as pessoas a conseguirem, às vezes, ensinar coisas legais, novas para os seus cães também, reforçar os comportamentos que são os comportamentos que eles estão buscando, os comportamentos desejados. Então, as pessoas têm um papel muito importante. O adestrador, ele também vai ensinar, até porque ele tem a técnica, ele tem a experiência, ele pode fazer com que algumas coisas aconteçam muito mais rápido. Só que se só ele fizer, obviamente que as coisas vão parar por ali. Então tem um limite de sucesso que vai ser alcançado. Então, especialmente se não há uma comunicação clara entre as pessoas e o adestrador, e ele trabalha numa direção enquanto as pessoas estão fazendo as coisas numa outra direção. Então isso é um fator de frustração bastante grande entre os adestradores. É o fato exatamente das pessoas não conseguirem fazer as coisas que são propostas. Se são propostas, porque tem adestrador também que reclama, mas que nunca, na verdade, nem propõe mudanças, né? Então, realmente, isso tem a ver também com a nossa postura aí como profissional, né? A gente definir planos, definir formas de trabalhar e compartilhar isso e fazer com que elas sejam realmente condizentes com a realidade das pessoas. Tudo isso, óbvio, vai mudar de caso para caso. Não existe uma fórmula mágica. Por quê? Porque cada caso é uma casa diferente, é uma família diferente, é um cão diferente que tem uma raça diferente, que tem uma idade diferente. Tudo isso muda. Então, aquela velha fórmula de que você entra lá e você ensina esses comandos e tal, e daí você passa para a pessoa os comandos e daí está resolvido, daí o problema da pessoa, essa velha fórmula
ela cada vez mais vai ser menos aceita. Então a gente tem que se atualizar, tem que estar aí no topo para conseguir trazer para o mercado serviço que realmente faz a diferença, que realmente pode ajudar as pessoas e os cães. Quando a gente fala de comportamento e quando a gente fala de aprendizado, eu tenho que pensar, né, o que são. Lembra que eu mencionei a questão do adestramento funcional e de fundamentação, né, as coisas que são importantes da gente ensinar, porque a partir daí a gente consegue construir os comportamentos que vão trazer para a gente o resultado final que as pessoas buscam. Vamos pensar que comportamentos são esses, que comportamentos de fundamentação são esses que são tão importantes que eu posso estar ensinando. Bom, quando eu penso em comportamentos de fundamentação, eu tenho que pensar, obviamente, no que é que aquele cachorro precisa, certo? Se eu tenho um cão que mora numa fazenda com a sua família, ele sempre vai ter muito espaço e as coisas. A probabilidade de eu ter que trabalhar muito na questão dele andar na guia sem puxar é muito menor do que no caso de um cão que mora, por exemplo, num prédio de apartamentos, que tem que ficar andando de elevador todos os dias para descer para fazer xixi, que vai estar sempre andando em ruas com outros cães, em ruas com muita gente. Então, esse cão ele precisa saber andar na guia de uma forma bastante boa e ele precisa ter uma socialização diferente. Então, a minha fundamentação vai ser baseada no que o cachorro precisa para a vida dele, né, para a realidade dele. Então, tem algumas coisas que eu considero que são importantes para todo cachorro, independente do contexto em que ele vive. Então, quais seriam essas coisas? E também tem isso, né? Quando a gente tem um cão, você tem que lembrar que idade que ele está, né? Quando você está trabalhando com um cão. O que é importante para ele naquele momento, né, da vida dele. Mas vamos pensar que a gente não está falando de problema de comportamento, a gente está simplesmente tentando ensinar do zero. Eu vou trabalhar manuseio. O que significa trabalhar manuseio? Ensinar o cão a permitir que ele seja tocado, examinado e manuseado em todas as partes do seu corpo. E por que isso? Isso é uma coisa que as pessoas... peraí, mas para que eu vou ensinar isso? Você vai falar com o cliente e vai ensinar para ele um exercício para ele deixar, para o cachorro deixar de mexer nele, mas aí a pessoa vai falar, mas peraí, para que eu tenho que ensinar isso? Eu não estou aqui querendo ficar massageando, fazer um carinho no meu cachorro. Eu quero que você ensine ele a não latir quando o elevador para, ou que ele ande na guia comigo, bonitinho, que ele faça xixi no lugar certo. O manuseio tem diversas funções, diversos benefícios, na verdade. Mas a questão de saúde é algo que é basicamente o principal, primordial. Eu preciso ter um cão que, primeiro, me deixe manuseá-lo, porque isso é uma coisa que sempre vai acontecer. O cachorro ele vai precisar ser manuseado todas as vezes que ele vai no veterinário, todas as vezes que ele vai tomar banho numa pet shop. Se acontecer qualquer acidente, em qualquer momento da vida desse cachorro, ele vai precisar ser examinado. Quando os cães ficam mais velhos, geralmente eles ficam um pouco mais intolerantes, eles sentem dor. Se ele não estiver habituado com o fato de ser manuseado, ele vai ter muito mais dificuldades mais para frente. Então é um tipo de comportamento que é benéfico para todo mundo. Eu vou sensibilizar o corpo do cão para que ele possa aceitar o toque, não só meu, mas de repente de outras pessoas da família, isso fazendo com que ele, sendo menos sensível, ou que ele tenha aprendido que o toque é uma coisa que é, de repente, que não é ruim, eu também vou evitar acidentes, né, que possam vir a acontecer. E aí varia realmente também de cada cachorro. Tem cães que são muito mais próximos, tem cães que são muito mais, precisam de mais espaço, mas todo cão pode aprender essa questão do manuseio. Então, isso é algo que eu ensinaria para todos os cães. Outro tipo de fundamento de atenção, e isso eu estou falando de cães, no geral, cães de
para o treinamento de convívio, né, o que eu quero dizer, para o dia a dia, uma base que vai funcionar para o treinamento de convívio. O fato do cão prestar atenção, desenvolver a habilidade do cão de conseguir focar em mim como treinador, ou nos tutores, ou nas pessoas da família dele, e ver essas pessoas como um ponto de foco, como um ponto de referência. Isso, na verdade, é importante para qualquer outra coisa que você vai tentar ensinar depois, tá? A não ser que, em casos muito específicos, quando você está trabalhando, por exemplo, com alguns cães de pastoreio, ou quando você está trabalhando com alguns cães de detecção, que daí o olhar para você, pelo menos em alguns momentos, não é interessante. Mas, no geral, olhar para você é algo que realmente é muito bom e importante para o aprendizado de todas as outras coisas. Então, quando eu tenho, por exemplo, um cão que vai aprender qualquer outro comportamento, a atenção é o básico que ele tem que ter inicialmente. Tá? Então, o cachorro prestar atenção. E o que significa prestar atenção? Olhar para mim quando eu pedir atenção para ele e conseguir ignorar as coisas que estão acontecendo ao redor. Né? Então, não é só aprender o comportamento, é aprender o comportamento de uma forma que seja funcional, que eu realmente vá poder utilizar isso em outras situações. Mas aí, para todos os outros comportamentos, no geral, eu vou precisar ter um início, pelo menos, de atenção. Tá? Daí, outro comportamento que seria importante, uma questão de entender, compreender a ideia de espaço pessoal. Isso é algo que a maioria das pessoas, elas não sabem, elas não percebem, porque a maioria das pessoas, isso eu estou falando não só os clientes, mas também os treinadores também, eles tendem a ter cães para que os cães sejam realmente um elemento, um membro da família que esteja sempre muito próximo, que eles possam agarrar, que eles possam estar juntos fisicamente. E muitas vezes, sem perceber, as pessoas acabam ensinando os cães a agirem de uma forma que é, vamos dizer assim, mal educada, dentro mesmo do que seria a linguagem dos cães, a comunicação natural dos cães. Então, eu tenho, por exemplo, quando a gente fala de espaço pessoal, imagina você, né? Todos nós temos um espaço pessoal, e quanto menos conhecida a pessoa é, maior é o espaço pessoal que a gente tem em relação a ela. Então, se um estranho chega perto de você, assim, de repente vem falar com você, ou segurar, tocar em você, você já fica totalmente defensivo. Isso é normal. Mas as pessoas, elas não conseguem entender muito bem isso em relação aos cães. Elas acham que os cães, eles nasceram para aceitar, eles estão aqui para aceitar o nosso toque, para achar que qualquer pessoa encostando neles ou se aproximando deles é algo que é bom e tudo mais. E a gente, por outro lado, também ensina os cães a agirem dessa forma em relação às pessoas. Então, sendo pessoas que eles conhecem, ou sendo pessoas que eles não conhecem, a gente acaba ensinando sem perceber os cães a serem bastante invasivos. Então, por isso que os cães eles chegam e empurram, por isso que eles pulam. Se você tem cães entre eles, você sabe que o cão que faz isso com os outros cães é sempre o cão que vai acabar gerando problemas. Tá? Porque eles têm que entender que você não chega no outro dessa forma. Você tem que ter um respeito de espaço, vocês têm que gradativamente se conhecerem, se cheirarem antes de você, de repente, até brincar e correr, um pular no outro, não tem problema. Mas essa abordagem inicial, ela não pode acontecer dessa forma. Então, no convívio, é importante que as pessoas entendam essa questão de espaço. Então, é uma coisa que elas entendam tanto em relação a elas, quanto em relação aos cães também. Então, ensinar para o cão essa ideia de que, olha, tem um espaço que você tem que respeitar, tá? E que tudo bem, a gente vai diminuir esse espaço, mas que a gente sempre tem que ter uma prévia antes. Eu sempre tenho que te perguntar se eu posso, né? Porque sem a gente querer, a gente acaba muitas vezes criando um problema mais tarde. Então as pessoas, elas agem assim, por exemplo, com o filhote. Então o filhote chega, pula em mim, o filhote vem, sobe, não sei. E daí esse filhote que hoje ele é bonitinho, ele tem 2 meses, ele tem 3 meses, ele é pequenininho, né, daqui a 2 anos vai estar derrubando você, derrubando a sua avó, ou a visita quando chega em casa, ou o seu filho pequeno, e você acha que o cachorro tem um problema de comportamento.
quando na verdade o cachorro ele foi meio que guiado a agir dessa forma, a realmente invadir o espaço das pessoas. E isso é algo que a gente pode sim trabalhar, ensinando os cães a conseguirem se controlar nessas interações. Como que a gente pode conseguir isso? Existem diversos exercícios. Os exercícios de autocontrole são alguns dos exercícios que são os mais utilizados, onde a gente ensina exercícios onde o cão, de uma forma artificial, a gente cria situações e contextos onde ele tenha que se controlar antes dele fazer as coisas que impulsivamente ele faria. E depois a gente então transfere isso para outros contextos, onde a gente precisa que ele se controle no dia a dia. Tá? Então, isso é outra base, outra fundamentação que eu acho que todos os cachorros precisam. Então, tem algumas coisas que realmente são cruciais, que eu considero que seriam comportamentos que eu ensinaria primariamente para as pessoas e para os cães. Outros comportamentos, se você pensar em comportamentos de obediência, o comportamento mais importante que existe é o vem. É o cachorro vir. É o mais importante o cachorro sentar, o cachorro ficar, o cachorro deitar. O cachorro vir é a coisa mais importante. Então é óbvio que se eu for ensinar um comportamento de obediência, o primeiro que eu vou começar a ensinar é o comportamento de vir. Tá? E para isso, óbvio, primeiro eu também vou tentar desenvolver uma aproximação do cão, fazer com que o cão esteja confortável antes de eu tentar realmente ensinar qualquer coisa. Quando a gente pensa em treinamento, entretanto, você que está começando, está pensando em começar, você vai notar que muitas vezes você vai se sentir motivado a começar porque as pessoas precisam de ajuda, porque elas têm problemas de comportamento, ou as coisas que elas acham que são problemas de comportamento, que na maioria das vezes não são problemas de comportamento, são problemas das pessoas. As pessoas têm um problema, elas não entendem o comportamento do cachorro, elas consideram que aquilo é um problema, mas o problema realmente, o comportamento do cachorro é um comportamento normal e é simplesmente a forma que as pessoas estão entendendo aquilo ou enxergando aquilo que realmente é problemático. Mas de qualquer forma, isso não faz com que o comportamento tenha que ser aceitado. Você tem que trabalhar. O que acontece então? As pessoas elas buscam ajuda para lidar com problemas de comportamento. E daí você entra no mercado, já entra na questão do adestramento pensando, eu vou ter que ajudar as pessoas com esses problemas X, Y, Z. Muita gente que entra no mercado já entra pensando em lidar com problemas de comportamento antes de entender sobre comportamento. Então é muito comum as pessoas virem para mim e perguntar como é que eu faço para parar isso, como é que eu faço para ensinar isso, como é que eu faço. E eu estou dizendo não tutores, eu falo pessoas que trabalham mesmo, né, com isso. Só que a pessoa ela não tem um conhecimento básico sobre comportamento, né, ou sobre o cão, sobre a raça, o que quer que seja. Seria o equivalente de uma pessoa, por exemplo, ela entrou num curso de medicina, ela está na primeira semana de aula, e daí ela vai lá para o professor, eu fui contratado por um hospital, eu tenho que fazer um transplante de coração essa semana, você pode me ensinar, por favor? Então, é lógico que isso não é viável, né? E principalmente não é seguro. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, se você está pensando em entrar nesse mercado, que você tem que ser profissional. E ser profissional é entender que você tem limitações. Essas limitações provavelmente são temporárias em relação ao que você faz, ao que você consegue fazer hoje em dia. Depende de experiência, depende de tempo, depende de prática, depende de estudo. Mas todo mundo tem que conseguir, obviamente, ajudar as pessoas em relação a alguns problemas de comportamento. E muitas vezes você vai conseguir ajudar exclusivamente conseguindo entender mais sobre o próprio comportamento dos cães. E daí você já vai ter a resposta para muitas coisas. Uma coisa, entretanto, que eu vejo que também é
um pouco complexa, especialmente a questão de casos de agressividade, onde as pessoas entram sem nenhum tipo de experiência e assumem, aceitam casos de agressividade, que é extremamente perigoso para a pessoa, para as famílias também, onde existe um risco muito grande, não só um risco para as pessoas, para você, mas também para o cachorro, porque em muitos casos o cão acaba, por exemplo, mordendo alguém na família ou alguém na rua, alguma coisa assim, e esse cachorro passa a ser estigmatizado, às vezes o cachorro tem que ser doado, no último caso o cachorro é abandonado. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque aceitar aquilo que você não está preparado é algo que realmente não é justo, nem para o cão, nem para o seu cliente. Então, a gente tem que pensar de maneira profissional. Quando eu tenho uma questão específica, como um problema de comportamento, eu posso pensar em planejamento. Eu tenho que pensar em planejamento. Ou seja, eu tenho que entender o que está sendo solicitado, eu tenho que entender o que as pessoas estão buscando, entender o que é o comportamento, quais são os gatilhos daquele comportamento, quais são os reforçadores daquele comportamento, e daí, baseado nisso, eu vou então pensar, bom, o que eu posso fazer para alterar isso, o que eu posso fazer para ajudar esse cão e essas pessoas. Vamos pensar, vamos dar um exemplo, um exemplo simples, que é o fato, vamos supor, de um cão que, sei lá, vamos pensar num exemplo aqui que as pessoas chamam, que as pessoas escrevem sempre. O cachorro, pode ter certeza, você vai começar a trabalhar com esse ambiente, alguém vai te perguntar sobre isso. O meu cachorro, ele está mordendo as minhas mãos. Tá. Beleza, esse é o problema. O que eu tenho que saber, né, pensando em comportamento de cães? Bom, é normal para esse cachorro estar mordendo a mão da pessoa? Bom, vamos entender quem que é esse cachorro, que idade tem esse cachorro, de que raça é esse cachorro. Beleza, tem essas informações? Quando que esse cachorro morde a mão da pessoa? Não é quando a pessoa está no trabalho, né? Eu tenho que saber exatamente quando isso acontece e para eu poder entender também o porquê isso acontece, qual é o momento em que aquilo começa. Eu vou tentar entender se dentro do que é esse cão, a idade dele, o que ele faz no dia a dia, se ele tem, se esse comportamento seria algo comum ou se é algo que está um pouco deslocado. E por que estaria deslocado? Aí a gente entra numa outra questão, que é a questão também da parte comportamental, que é tentar entender se o que esse cachorro tem no dia a dia pode estar suprindo as necessidades dele, naturais ou não. Se não, ele pode estar, por algum motivo, tendo os níveis de estresse dele um pouco mais elevados, e isso vai acarretando também, fazendo com que outros comportamentos indesejados possam estar acontecendo. Morder sendo um desses comportamentos, possivelmente. Mas muitas vezes o que acontece é simplesmente o fato de o cachorro ter aprendido que chamar é uma forma dele brincar com as pessoas, uma forma de chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes o cachorro aprendeu isso durante a infância toda, e depois o cachorro é adulto, ele continua fazendo, e de repente ele está agora um pouco mais ansioso, excitado, porque ele virou adolescente, os hormônios dele estão ali. Então, tá vendo que se é um filhote é uma coisa, se é um adolescente pode ser outra, se tem um histórico dele ter aprendido é outra, se teve alguma mudança no dia a dia desse cachorro, alguma mudança brusca, ou teve alguma mudança, alguma coisa médica que pode ter acontecido, tudo isso pode influenciar. Mas, a maioria das vezes, as pessoas vão chamar porque elas têm um filhote que está fazendo isso. Então, o que a gente pode fazer? Bom, eu tenho que pensar qual é a função do comportamento. O cachorro está mordendo, por quê? Porque ele naturalmente, os dentinhos dele estão nascendo, ele está trocando, ele precisa morder, a forma também dele investigar o mundo é através da boca, ele também consegue a atenção das pessoas. Então tem vários fatores, eu tenho que conseguir suprir esses fatores, ensinar para as pessoas como suprir esses fatores de uma forma que também seja funcional para elas. Então eu vou ensinar essas pessoas a redirecionar a mordida desse cão para um outro objeto? Sim, possivelmente. Mas se ele for pegar o outro objeto e não ganhar atenção, ele vai continuar pegando outro objeto? Não.
lógico, ele precisa também ganhar atenção, porque esse era um dos motivos pelo qual ele mordia. Ele precisa de outros objetos para ajudar a massagear a gengiva dele, ou o que quer que seja que ele esteja sentindo ali, para aliviar aquela questão da troca de dentes, do nascimento dos dentes. Sim, também precisa. Esse cão, ele pode ter diversos porquês, né, mesmo sendo um filhote. E quando eu penso numa solução, eu tenho que pensar numa solução que ajude o tutor, mas que também satisfaça a necessidade do cachorro, porque nenhuma solução que só serve, só vai bem para o tutor, vai ser duradoura. Porque o cachorro pode simplesmente mudar e a necessidade dele acabar surgindo com um outro problema de comportamento. Então, quando eu penso em comportamento e como ensinar, eu tenho que planejar, eu tenho que observar o contexto todo e daí tentar achar a solução ou as soluções que sejam funcionais para o tutor, mas que atinjam sempre os objetivos tanto do cão como das pessoas. Às vezes eu tenho que criar outras estratégias. E assim, eu dei um exemplo bem simples. O que a gente vai encontrar no geral, é muito comum que a gente encontre problemas bem mais complexos, onde você vai ter que separar em pedaços muito menores as coisas, entendeu? Então, agora eu falei alguns exemplos de coisas que poderiam ser feitas, mas dependendo da situação, você vai ter que pensar em exercícios separados que você vai ter que ensinar para que esse cachorro, então, numa outra situação, você consiga encaixar aquele exercício. Vamos supor um cachorro que precisa aprender a esperar quando o portão da casa abre, quando o carro vai entrar, né? Como que eu vou ensinar isso? Bom, eu tenho que planejar o que eu quero que o cachorro faça. E se uma vez que eu encontro o que eu quero que o cachorro faça, daí eu vou então pensar em como eu vou ensinar cada parte desse comportamento para eu conseguir então chegar naquele objetivo. Que participação que eu vou ter das pessoas dentro disso. Então, são diversos elementos aí que a gente vai ter que enquadrar para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Também deixa claro, eu acredito que essa aula, o quão complexo, na verdade, é isso, e do quanto realmente é possível que você precise de ajuda nesse processo todo, que não é uma coisa que a maioria das pessoas vai conseguir fazer sozinha, e muita gente pode se frustrar no meio desse caminho até conseguir realmente chegar no objetivo final, que é poder se envolver com adestramento, é treinar cães, viver com isso e disso. Então, não tente fazer tudo sozinho. Tá? Eu fiz uma grande parte do que eu fiz no meu aprendizado sozinho, mas durante esses mais de 20 anos eu sempre tive também ajuda de outras pessoas, eu sempre tive o apoio de outros treinadores, de outras pessoas que me deram suporte para aprender coisas e que de alguma forma eu também pude, através da observação, aprender, entender como as coisas acontecem, como as pessoas trabalham e como, no geral, os tutores também funcionam, né? Como que é a lógica. Vou dar uma olhadinha aqui rápida nas perguntas. Eu sei que tem algumas pessoas... Exato, que quer então responder a pergunta aqui, né? Primeiro atendimento de um cão que é medroso. E depois os treinos de um cão medroso que só quer ficar com seus tutores. Primeiro, a gente tem que entender, você percebe que a pergunta ela é geral, mas o comportamento ele não é geral, ele é específico, as pessoas não são gerais, o cachorro não é um cachorro, né, um cão. Existem diversos elementos. Então, não dá para eu falar para você, olha, você vai fazer isso, 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 porque eu posso estar falando uma coisa completamente errada em relação ao seu caso em específico. Então eu vou te falar o que eu observaria primeiro, para daí eu definir o que eu vou fazer. Tá? Não tem como você solicitar que as pessoas passem um plano de treinamento sem elas terem
uma visão muito clara e ampla do que é a situação. Tá? Os cães, eles não são todos iguais, as situações não são todas iguais, medos não são todos iguais, agressividades não são todas iguais. Então a gente tem que entender isso primeiro. O que é que eu vou treinar nesse cão? O que eu preciso? Por que as pessoas me chamaram para esse caso, para esse treinamento? Quando eu penso em primeiro atendimento, eu penso em observar a situação, conhecer as pessoas, conhecer o histórico, conhecer o cão, e daí antes de tentar definir, eu não preciso ir treinar o cachorro, né, eu preciso entender a situação. E muitas vezes, dependendo do caso, eu não vou precisar realmente treinar o cão naquele primeiro momento. Né? Se o cão precisa de tempo para se habituar comigo, eu tenho que usar a cabeça. Bom, se eu forçar a minha aproximação agora, eu vou fazer o cachorro ficar com mais medo de mim. Será que isso vai ser bom para o treinamento ou ruim? Será que da próxima vez que eu vier aqui, esse cachorro vai estar mais receptivo ou menos receptivo? Então, aí é muito importante ter a ideia de você conseguir treinar as pessoas. Entender primeiro o porquê do que está acontecendo, o porquê disso, as causas disso, né, o histórico, e tentar ajudar as pessoas, primeiro educando elas em relação ao que está acontecendo, tentando fazer as modificações ambientais ou de convívio através de orientação, né, e demonstração para as pessoas, para que isso possa ajudar. Então, se é um cachorro que tem muito medo, eu não sei a idade desse cachorro, não sei que raça que é esse cachorro, não sei onde esse cachorro mora, não sei o que está acontecendo. Mas, dependendo da situação, esse cachorro ele pode ter algum tipo de atividade adicionada no dia a dia com as pessoas, talvez seja na hora de comer, eu não sei onde é que esse cachorro dorme, não sei se... Não dá para realmente saber, mas a gente vai tentar, talvez, mudar alguma coisa no dia a dia que possa favorecer. Esse cachorro, ele é medroso com gente, ele é medroso com cachorro, você percebe que fica realmente bastante complicado. Mas é muito provável que o seu maior trabalho esteja direcionado às pessoas antes, tá? Em educá-las e muitas vezes até ensiná-las o que elas vão ter que fazer com os cães. Se você não consegue se aproximar do cachorro e a aproximação vai ser algo que é punitivo para ele, então você precisa de tempo. E nesse meio tempo, quem vai ter que lidar com a situação e ajudar no treinamento são as pessoas, elas têm que estar engajadas. Se você tiver que ficar sozinha simplesmente treinando esse cachorro, que é também a realidade para algumas pessoas, inclusive na nossa comunidade aí da Dental Works, dos alunos do adestramento funcional, uma pessoa recentemente estava falando, acho que ela está assistindo aqui a Marcele, um caso de um cachorro que também bastante medroso, que não se aproximava, ficava escondido quando a pessoa chegava. E muitas vezes é isso, você tem que esperar, você tem que sentar no chão, você tem que jogar petisquinho, você tem que deixar simplesmente o cão se ambientar. É exatamente por isso que você está ali. Não tem como ter expectativa de um cachorro medroso, de repente não ser medroso com você. Existe uma mágica assim simples. Se houvesse, daí ia ser fácil você falar para as pessoas, todo mundo faz isso que eu estou fazendo, o cachorro não vai ter medo. Não, é uma questão que leva tempo. E a questão de confiança é algo que também leva tempo. Mas isso tudo vai ter várias variáveis. Tem, como eu mencionei, a questão da idade é bastante importante. Histórico, de onde veio esse cachorro e tudo mais. A Anice comentou sobre a questão dos tutores estarem presentes, a importância disso, né? Estar presente é fazer, né? A questão, o Fábio fala, como resolver quando eles fazem xixi para todos os lados? Bom, tem uma forma bem simples, né, que é primeiro o cachorro não ter acesso a todos os lados. Ele naturalmente não vai poder fazer por todos os lados. Mas a questão, Fábio, é que também depende, né, os motivos pelo qual um cachorro faz xixi. Depende da idade, depende se esse cachorro sabe fazer no lugar certo, depende se esse cachorro é castrado, depende se esse cachorro faz quando ele está sozinho ou se ele faz quando tem gente em casa, dependendo do que aconteceu na casa recentemente, se isso é algo que começou recentemente ou ele já faz desde sempre. Então tem vários motivos também, várias razões, e só você entendendo sobre o que é um cachorro, você vai entender que fazer xixi não é simplesmente fazer xixi. Né? Se você está falando de um filhote de 3 meses, é uma coisa.
dependendo da raça, entre os filhotes, é outra coisa. Se você está falando de uma fêmea no cio, é uma outra coisa. Se você está falando de um macho adolescente não castrado, é outra coisa. E se tiver uma fêmea no cio, no vizinho, é outra coisa. Então, são diversos fatores que têm que ser levados em consideração. O cachorro ele pode fazer xixi porque ele está com medo, e ele faz xixi na casa toda. Ele pode fazer xixi porque ele está estressado. Ele pode fazer xixi porque tem um cheiro de uma fêmea no quarteirão e você como ser humano, não percebe. Depende de diversos fatores. Ele pode nunca ter aprendido corretamente a fazer no lugar certo. Muitas vezes o simples fato das pessoas darem bronca, e a maioria das pessoas dá bronca sem o cachorro conseguir entender o porquê ele está recebendo bronca, isso gera mais estresse, mais ansiedade, e isso também tende a gerar mais xixi no lugar errado. Então, são diversas coisas aí que tem que ser observadas. Bom, gente, eu vou, então, encerrar por aqui, mas lembre, se você está vendo isso aqui no Facebook, então já segue a página, ótimo, se não segue, clica lá, segue a página. Se você está vendo isso no YouTube, se inscreve, tá? Para você receber notificações. Eu vou estar colocando lives semanalmente agora sobre diversos assuntos bem bacanas, tá? E se você quer influenciar a minha próxima live, se você quer que alguma coisa em especial seja falada na próxima live, então eu vou pedir para você, coloca aqui nos comentários agora o que você gostaria que eu falasse na minha próxima live, tá? Então, me ajuda aí, escreve aí o que você acha que seria interessante, algo que você gostaria de ouvir eu falar, que eu vou ter um prazer aí em poder compartilhar minhas ideias com vocês. Tá joia? Muito obrigado a todos. Não esquece, tá? Se inscreve no canal youtube.com/Dante Camacho, porque semanalmente eu vou estar lá agora compartilhando coisas com vocês, tá? Grande abraço a todos e muito obrigado. Até a próxima.